noite a todos. Então, que Jesus, o nosso amigo querido, dos nossos corações, possa estar presente conosco na noite de hoje, trazendo a sua energia, e que os nossos ensinamentos, que as palavras que serão ditas na noite de hoje sejam em concordância absoluta com os ensinamentos do nosso amigo maior, esse nosso amigo incondicional das nossas almas e o médico absoluto dos nossos sentimentos, do nosso interior. Meus amigos, quando nós propomos a nos falar do bem, quando nós nos propomos a dissertar sobre o amor, certamente nós somos ajudados por a equipe desse médico das almas a qual nós comentamos agora. E nós estamos passando por momentos definitivos, decisivos, porque todos nós estamos sabendo, pelo menos aqueles que recebemos as verdades da terceira revelação de Deus aos homens, que veio por intermédio do Espiritismo, nós estamos inseridos dentro desse conhecimento de que estamos passando pelo fim de um ciclo, o ciclo que chamamos de provas e expiações, a era de provas e expiações aonde predomina o mal, está ficando de lado para que seja predominante as atitudes, as ações, e principalmente em nossos relacionamentos, a prática do bem. Então nunca é demais nós falarmos do bem e do amor, porque só o bem faz bem, só o amor constrói essa lei divina que está dentro de nós, sempre construindo este ímã que nos levará a Deus, que nos levará ao Pai, pela nossa melhora íntima. Então, nesses momentos decisivos, aonde está sendo filtrada numa mão dupla a chegada desses irmãos abençoados, mais aquinhoados espiritualmente, moralmente e intelectualmente, que vêm de outros orbes para nos ensinar o amor, nesta mesma jornada, digamos assim, de vinda desses irmãos que estão cercando-nos por todas as partes, encarnando em todos os continentes, há essa filtragem de nós, os terráqueos, que vamos deixar este orbe ou vamos ficar nesta transição planetária que tanto se fala, que tanto se comenta. Então, nós precisamos falar, nós precisamos ouvir, principalmente, as notícias que nos levará à regeneração, porque não é num passe de mágica ou numa fórmula mágica que nós iremos adquirir condições para seguirmos adiante e para termos a permissão do Pai Celestial para permanecermos, para ficarmos nesta casa, para nós ficarmos como nesta habitação
o habitante deve ter esse diapasão, este tônus vibratório, esta condição interna de merecimento para passar por esta filtragem que está acontecendo todos os dias. Então nós precisamos não só aprender, não só discernir, mas precisamos, acima de tudo, ouvir a voz persuasiva de Jesus de há 2000 anos, com aquela mensagem purificada, limpa, perfumada. E, acima de tudo, depois de meditar e de sentir, é o que ele mais pede para nós outros: colocar em prática e viver. Mudando, então, não só as nossas concepções, que vêm através dessa doutrina maravilhosa, que esclarece e consola, esclarece consolando e consola esclarecendo. Mas, acima de tudo, sentirmos no nosso modus vivendi, no nosso dia a dia, isto que a Giana falou na sua oração. Melhoramento íntimo. Sentir esta necessidade e realmente colocar em prática essas lições que são tão simples e que nós, durante tantos séculos, confundimos tanto, deturpamos tanto a mensagem simples de Jesus. Certo dia, um professor ateu chegou na aula e desafiou os seus alunos, fazendo uma seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? E um estudante respondeu corajosamente: sim, fez. Deus fez tudo mesmo? Insistiu o professor. E o aluno respondeu: sim, professor. Deus fez tudo o que existe. Então o professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E considerando-se que as nossas ações são um reflexo de nós mesmos e somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é o mal. Então o estudante calou-se diante de tal afirmativa e o professor ficou feliz. Professor ateu, materialista, incrédulo. Então, esse professor se engrandeceu e pensou que ele tinha comprovado de que a fé é um mito. Então, outro estudante que estava na sala de aula levantou a mão e disse: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sem dúvida, o professor vitorioso respondeu. Então o jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? E o professor, zombando, disse: mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? Então o rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Eu não sou especialista no assunto, mas segundo as leis da física, o que consideramos frio é, na realidade, a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. Então, esse aluno está dizendo para o professor que o que existe, essa produção incessante dentro dos corpos humanos é o calor. E que aquilo que nós sentimos é, na realidade, a ausência de calor. Mas a usina, a produção,
A essência, aquela que não para de produzir, é o calor. Então ele continuou, o aluno continuou, a escuridão existe? O professor respondeu, mas é claro que sim. Novamente o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores que se compõem com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que as toca. Como se faz para determinar como o escuro está num determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz podemos presente nesse local, não é mesmo? A escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Pensemos um pouco. Este aluno estava dissertando simplesmente algo que nós deveríamos pensar e refletir um pouco. Na escuridão, o escuro é a ausência da luz. Porque, ao contrário, não existe. Um raio de luz acaba com as trevas, diz Emmanuel. Mas um raio de escuro acaba com a luz? Não. O próprio orbe está iluminado por um sol. Um sol fecundo. A maior expressão da divindade vital no firmamento terrestre chama-se sol. E esse sol ilumina a terra. E à noite, quando vem o escuro, não é o escuro, mas é a falta da iluminação desse astro que nós, com o movimento de rotação, fizemos diariamente. E aí, para acalmar um pouquinho essa escuridão, ainda Deus coloca a lua para fornecer os reflexos do sol, para dizer, eu estou aqui, mas amanhã cedo eu voltarei. Regularmente. Essa expressão de Deus, da claridade, pode nos trazer a tantas conclusões de que a luz é que existe, não a escuridão. Então o jovem estudante perguntou ao professor, então me diga, professor, o mal existe? E ele respondeu, professor, claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes, violência, diariamente, em todas as partes do mundo. Isso são coisas do mal. Mas nós precisamos aprender uma coisa. O mal é passageiro e o bem é eterno. Diz Paulo de Tarso, na conclusão do Livro dos Espíritos, não confundam o mal, a essência da criatura, e o bem, a essência de Deus. Então ele diz, claro que o mal existe, nós vemos todos os dias crimes, abortos, estupros, violência, de tudo quanto é. Se nós quisermos perceber o mal, é só ligar a televisão, é só perceber no noticiário. Ainda estamos na fase de darmos essa preferência, porque ainda temos de priscas eras, no ir e vir de existências multimilenares, essa tendência de olharmos para o mal e não percebermos o quanto está feito de bom, de belo no orbe. Este planeta tão lindo, mas que ainda nós estamos deixando esta fase passageira do mal para encontrarmos o bem que é para sempre, que é perene, que é imperecível. Então o estudante disse a esse professor, o mal não existe, professor.
ou pelo menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem. Onde está o mal é porque ainda há ausência do bem. Quem pratica o mal é porque é ignorante da lei. E a lei divina é a lei do amor. A lei divina é a única lei, dizem os espíritos, a pleiade de espíritos superiores comandados por Jesus dizem: a única lei para a felicidade do homem é a lei do amor. E ele só é infeliz, nós só somos infelizes, porque dela nós nos afastamos. Então não existe a lei do mal, existe a lei do amor. O mal é a essência da criatura, passageira, efêmera, transitória e ilusória. Tanto é que para aquelas criaturas que querem permanecer no mal, existem outras moradias preparadas para nós nos ajuntarmos com os nossos apaniguados que ainda estão ignorantes da lei, para essa escola de permanência no mal, que será mais longo, mas será transitório. Porque o mal está deixando de existir lentamente, gradativamente. Mas nós estamos deixando isso para trás. Porque ele, o mal, é passageiro. Só vai ficar o bem. Quando eu lembro das palavras de Jesus de há 2000 anos, eu estou aqui para anunciar a boa nova, a prática do bem. E o futuro? Qual o objetivo deste teu empreendimento? Qual o objetivo desta tua permanência num mundo que prevalece o mal com a plenitude do amor em seu coração? E ele responde, então, eu vim para que vós tenhais vida em abundância. E no futuro eu quero ver o mundo enobrecido, regenerado e feliz. Mas precisamos dos esforços. Então este aluno se levanta e diz, o mal não existe, professor. Ou não existe por si, ou ele não existe por si só. Porque ele é a ausência do bem. O mal, como acontece com o frio e o calor, é um termo que o homem criou para descrever a ausência do bem. Se eu pratico o mal, se tenho mal dentro de mim, é porque eu estou ignorante ainda da lei, do bem. Assim sendo, Deus não criou o mal. Deus criou o amor, a fé, o que existe, que existem como existe a luz e o calor. Já o mal é resultado da falta de Deus nos corações. Ou melhor, a falta de percepção. E a ignorância da lei divina que moreja dentro de cada criatura humana. A lei do amor. É como o frio que surge quando não há calor. Ou a escuridão que acontece quando não há luz. A ausência de luz produz a escuridão. A ausência do bem é que produz o mal. Então, diante da lógica da argumentação do aluno, o professor se calou pensativo. E o nome desse aluno era Albert Einstein. Albert Einstein falou que o mal é a ausência do bem. Mas nós podemos nos perguntar, ele está dentro de nós, moreja. E por que é que essa dificuldade tanta de nós sairmos das nossas tendências, de nós arrancarmos o mal e colocarmos o bem dentro de nós? Tinha um índio Cherokee que um neto seu se desentendeu com
com os companheiros e se tapou de ódio, de ressentimento, de rancor. E aquele menino estava passando por uma fase difícil da vida, carregava ódio, queria vingança. Então o índio velho chamou ele e disse: meu neto, vem cá. E conversando com o seu neto, o índio velho falou a ele: meu neto, dentro de nós existem dois lobos. O lobo do bem, o lobo bom, o lobo do bem, o lobo do amor, o lobo da caridade, o lobo da paz, da paciência, o lobo do amor. Esse lobo é o lobo manso. É aquele lobo que tem as atitudes pensadas, serenas, tranquilas. E ele está dentro da criatura humana, está plantado dentro dele. Mas existe outro lobo, o lobo mau, o lobo do mal, o lobo do ódio, do rancor, do ressentimento, o lobo da dúvida, da falta de fé, da falta de esperança, da impaciência. Essa falta que prejudica, que destrói o pensamento, a organização, o ser integral e que atinge o corpo físico. Estes dois lobos, meu neto, estão a se guerrear. Eles estão em guerra constante dentro de nós. E você sabe, meu neto, me respondeu uma pergunta: qual desses lobos vencerá a guerra? Porque eles estão em guerra constante. O bem e o mal, essa guerra do Armagedon falada desde tempos no Velho Testamento. A guerra do Armagedon entre o bem e o mal. Nada mais é do que essa guerra que o velho está falando pro neto. É os dois lobos a se guerrear. Qual deles vai vencer? Um deles deve ganhar, será? Sim. E o neto perguntou então: qual deles vencerá, meu avô? E o avô disse-lhe: aquele que vencerá vai ser aquele que você alimentar. Então, meus amigos, a guerra interna é individual, intransferível, e está dentro do coração de todos os indivíduos. Para onde nós queremos ir? Para o mundo regenerado, enobrecido, amoroso e feliz? Ou nós queremos ir ou continuar para o mundo de provas e expiações? O habitante é aquele que dita a habitação. Porque a habitação, Deus tem todas. Mas quem dita o lugar aonde será, aonde nós vamos habitar, pela sintonia, pelo nosso diapasão, é nós próprios. Quem quiser permanecer no mal, o mal vai vencer dentro de si. Temporariamente, é lógico. Então Deus vai encontrar uma habitação compatível. Porque pela lei do progresso, não só os seres humanos progridem, mas os mundos progridem. Eles saem de classificação. E aonde nós queremos ficar? Qual é o lobo que eu estou alimentando? Se eu já descobri as verdades, se eu já descobri aquilo que eu precisava, agora eu preciso colocar em prática. Então o Espiritismo é pródigo desse convite, desta viagem ao país infinito da nossa alma e procurar dentro dela os dois lobos. Então Allan Kardec vai falar das tendências. Isto são tendências instintivas. A voz da consciência contrabalança. Então nós temos essas duas posições.
as nossas tendências instintivas, que deverão ser alimentadas ou deverão ser eliminadas, se for para o bem, alimentadas, se for para o mal, eliminadas. E a voz da consciência nada mais é do que essa lei que está colocada dentro dos nossos corações, a lei de amor, esse ímã sagrado que nos puxa para a luz. E só o bem faz bem, só o mal faz mal. E só o amor constrói. Então é preciso que nós nos perguntemos: o que é que eu estou fazendo? Porque nós nos colocamos sempre numa posição extrema, e é esse o erro que cometemos de priscas eras. Nós somos aquele crítico de pijama, aquela criatura que quer tudo, que constrói tudo, que arruma tudo, que sabe de como é para ser feito e dita, mas não sai de dentro do seu pijama para fazer algo para a sociedade, para si próprio, para a família, para o trabalho. Ele não sai, é o crítico de pijama. E do outro extremo está o ativista fanático. É aquele que quer reformar tudo por fora, de uma vez só. Isto não existe. Como diz o padre Quevedo, né? Isto não existe. Isto não existe. Isto sim não existe. O que o padre Quevedo falava que não existia, da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei divina, isso ele estava equivocado. Mas o que não existe é essa transformação súbita, porque depende das criaturas, da individualidade, a transformação da individualidade para que nós tenhamos uma transformação, uma regeneração na coletividade. Então é preciso que nós nos compenetremos de que carregamos a lei e precisamos fazer algo. Porque críticos de pijama e ativistas fanáticos não resolvem nem de um extremo e nem de outro. É preciso ação. É preciso atitude. É preciso mudar as nossas concepções, não somente. Porque nós, os espíritas, todos os estudiosos do Espiritismo, nós mudamos as concepções. Mas a pergunta é: o que é que eu estou fazendo com os dois lobos que estão a guerrear dentro de mim? Esta é a pergunta. Qual é o lobo que eu estou alimentando diariamente? Nesta viagem que Jesus nos convida com o Evangelho, é para nós procurarmos o bem em detrimento do mal. E ele diz que só o amor constrói. Então, esta viagem, quando nós sentirmos essa necessidade de transportarmos as montanhas, por exemplo, que são palavras dele, nós vamos transportar a montanha da dúvida para a fé. Nós vamos transportar a montanha da dúvida. E essa montanha da dúvida nós vamos transportá-la de dentro de nós, tirando-a e colocando a fé. E o Allan Kardec fala que a fé raciocinada, como nós temos esse contato, é aquela que busca a razão em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada é aquela em que a razão, o nosso pensamento, as nossas concepções estão unidas com os nossos sentimentos, com o nosso coração, na prática do bem. Nós vamos viajar do orgulho, da montanha do orgulho, nós vamos transportá-la
para a humildade. Essa condição máxima de felicidade que Jesus nos referiu. E todos os defeitos, todas as complicações, todo o mal que estiver dentro dos nossos corações, nós vamos fazer esse trabalho interno. Porque diz Bezerra de Menezes, no livro Voltei, do nosso amigo que assinava como irmão X, irmão Jacob, o Chico Xavier, quando ele aporta no plano espiritual, ele fez uma obra externa, muito bonita, por sinal, mas ele mesmo nos conta que, chegando ao plano espiritual, ele olha para si mesmo e se enxerga com a mesma condição de encarnado, e ele estava desencarnado, e com a mudança das concepções que ele tinha feito com o Espiritismo, e a obra externa que ele tinha realizado, ele achou que era suficiente para a produção da luz, da iluminação interior, que tanto se fala. Que nada mais é do que essa viagem do autoconhecimento para o autoburilamento, a reforma íntima, e aí a autoiluminação e a libertação do ser humano. O irmão Jacó vai conversar com Bezerra de Menezes, e Bezerra é explícito. Ele diz: Jacó, você está se vendo escuro, você está se vendo na sombra, você está se vendo sem luz, porque a obra que é real, que é verdadeira, não é a obra externa que você fez fora. A que vale aqui, irmão Jacó, é a obra interna. É aquela que não é vista pelos homens, mas é percebida e sentida pelo ser, nesse contato direto com o Pai Celestial. Então ele vai em escolas para a iluminação interior, lá no plano espiritual, e volta para dizer aos irmãos espíritas, principalmente, ele diz: eu preciso avisar aos meus irmãos espíritas, eles estão todos enganados, eles estão todos equivocados, porque muitos de nós estamos preocupados com uma obra externa, mas estamos desleixando desta obra proposta pelo Cristo, esta transformação interna de busca incessante que nós devemos fazer, como a Giana falou, na sua prece de hoje. Precisamos melhorar com a convicção de que Deus está dentro de nós. Então nós vamos ver, por exemplo, irmão Jacó contando para nós dessa obra interna, que ele precisou buscá-la e que ele não fez como encarnado, dessa viagem interior na busca dos dois lobos que estão a se guerrear dentro de si, que ele deixou de fazer muitas vezes. Aqui ele fez lá. E nós temos esse exemplo maior que tanto de nós fala, que é o André Luiz. Essa história linda, mas nós pegamos a obra do André Luiz, que ele é tido como repórter do plano espiritual, e nós vamos ver ele chegando no plano espiritual pelo umbral, e nós vamos conhecer o umbral, e ele contando a sua própria história do sofrimento, e de que quando ele se concentrou, que ele se voltou para dentro de si mesmo, que ele clamou por Deus, o nosso Pai amoroso, querido e sábio, Clarencio apareceu para ele. Ele não estava na escuridão, faltava luz para que o Clarencio pudesse chegar a ele, e ele enxergar o Clarencio, que era o benfeitor, no plano espiritual. E ele é levado para nosso lar. E lá no nosso lar ele é atendido. Quando falam em suicídio,
André Luiz fala, não, mas eu não vim pelo suicídio, eu lutei pela vida até o último instante. E o benfeitor fala amorosamente para André Luiz, André, é difícil de dizer, mas você foi um suicida. E para ele foi mais difícil admitir de que ele teria, na intemperança, construído esse suicídio indireto, sem perceber. O que é que nós estamos fazendo para sairmos dessa condição que André Luiz nos traz, demonstrando claramente que se ele passou por isso, qualquer um de nós pode passar. Então André Luiz, ele sai daquele estado de perturbação, daquele estado de sofrimento, e começa então a sua regeneração, começa então a voltar ao normal, a voltar a si. Então ele pede trabalho. E Clarencio diz a ele, André, você quer trabalho, mas você quer um trabalho como médico. E aqui no plano espiritual, os homens, os espíritos, melhor dizendo, são médicos de si próprio. Então, quando o mestre, quando o discípulo estiver preparado, Deus envia o mestre, naturalmente. E quando o trabalhador está preparado, Deus envia o trabalho. Calma, André, vai surgir a hora. Então, André é levado às câmaras para observar aqueles estropiados da alma e perceber que eles estão vindo da terra, dos desencarnes que acontecem todos os dias, e para nós percebermos de que carregamos o mal que aqui alimentamos, para chegarmos lá como aleijados da alma. Não nos preparamos religiosamente, não preparamos os nossos corações para o bem, não utilizamos essa história do índio Cherokee que diz dos dois lobos se guerreando dentro de nós. Ficamos preocupados em mudar as concepções, em achar lindos textos, mas passamos desapercebidos da prática do bem, porque só o bem faz bem, só o amor constrói. Então André recebe uma tarefa de enfermeiro simples para que ele limpasse o chão. E ele nunca na vida sentiu tanta felicidade como naquela hora em que ele se sentiu de ser útil. E André Luiz senta com Lísias numa conversa no banco da praça, lá na cidade do nosso lar. E Lísias fala uma frase que é interessantíssima, que me emociona. Lísias fala, o enfermeiro que estava acompanhando o André Luiz no seu retorno, na sua regeneração, ele diz, André, aqui nós somos felizes porque trabalhamos. É o trabalho incessante no bem é que vai produzir essa felicidade a que Lísias se referia. Então André se propõe, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo. Então, depois de um certo tempo que ele vai se harmonizando e vai construindo essa harmonização interna para que o trabalhador esteja pronto e o trabalho apareça, ele é convidado, então, para acompanhar Aniceto. E ele descreve num segundo livro, chamado Os Mensageiros, para que ele descesse ao orbe e numa semana de aprendizado incessante e constante, ele se entrega a esse benfeitor chamado Aniceto. Então ele vai aprendendo, Aniceto vai explicando, conversa com André e o seu amigo Alexandre, que eram os dois médicos que estavam acompanhando o benfeitor, e eles vão aprendendo, vão mudando as concepções, vão tendo lições de alta magnitude espiritual. Então nós vamos acompanhando o livro e chega no capítulo 44,
chamado assistência, quando André Luiz é convidado, então, àquela revivescência do passado, onde aquele benfeitor, o ministro Clarence, havia lhe dito: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então ele já harmonizado com o Aniceto, com a situação, com tantos episódios que ele tinha assistido e acompanhado, o Aniceto, então, numa casa, aqui no orbe já, no final, já vai para o final da semana em que eles estavam passando, naqueles 7 dias de aprendizado intenso, o Aniceto convida, então, o André para o trabalho. É o que acontece com todos nós, quando nos propomos a fazer o bem. Chega uma hora que nós somos convidados, e a reação natural é aquela: eu não estou preparado. Então o André diz assim, Aniceto diz a André: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Então ele viu diante de si 4 pessoas necessitadas, 4 espíritos desencarnados que iriam levar o passe. Sim, porque nós falamos de passe magnético nos encarnados e nós também temos nos desencarnados. Por que não? A vida continua, a vida é incessante, e nós estamos diante da imortalidade da alma. E lá no plano espiritual, ele encontrou aquela mulher na frente dele. E ele disse, teve a reação que qualquer um de nós teria: eu não estou preparado. Então ele diz: estarei preparado para o trabalho desta natureza, diz André para Aniceto, o benfeitor. E o Aniceto diz: por que não? Por que não? André, ouça-me. E ele colocou 3 pilares para nós nos conscientizarmos. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento, primeiro, da boa vontade. Se eu quero transbordar aquela luz que eu criei dentro de mim, se eu quero transbordar o amor que eu já construí dentro de mim, na sinceridade, eu preciso ter uma boa vontade. E nós vamos lembrar de Jesus conversando com aquele sacerdote chamado Hanan, quando ele zomba de Jesus, e Jesus disse: sacerdote, não existe mármore mais precioso, mais lindo, mais formoso, mais ético do que o sentimento. Então é nesse sentimento que Jesus trabalha. É nessa obra interna que Jesus trabalha, e ele diz: e eu não conheço a ferramenta maior do que a ferramenta da boa vontade sincera. E Aniceto traz as palavras de Jesus de há 2000 anos, dizendo: André, boa vontade. Você tem boa vontade. É o primeiro pilar. Então ele diz que bastam esta boa vontade associadas a 2 condições: o sincero propósito de servir, o propósito de cooperar. Olha que interessante, é o segundo pilar. Boa vontade sincera, aquela de Jesus de 2000 anos. Propósito de cooperação. Você tem propósito de cooperação? Porque é melhor servir do que ser servido, diz Jesus. Sempre vai ser assim. Eu que imagino uma produção do mal que eu fiz dentro de mim, é que ser servido é melhor do que servir, mas servir é melhor do que ser servido sempre. Então ele coloca o segundo pilar: sincero propósito de cooperação, de servir, de ajudar. E aí ele diz uma pequena noção de responsabilidade, boa vontade sincera, propósito de cooperação, de servir, de ser feliz. Isso é ser feliz. E uma pequena noção de responsabilidade, basta isso, esses 3 pilares, para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo que surgir para nós. Então, meus queridos amigos, que dúvida? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu estou preparado?
Então André Luiz, ele se engrandece com aquele incentivo do benfeitor e dá o passe naquela cega que apareceu na sua frente. Ela não enxergava. E aí André Luiz se deslumbra, porque quando ele faz a prece em nome de Jesus, pede a cura daquela criatura, ela volta a enxergar e dá um grito. E André se deslumbra. E ele diz, e veja como ele vive o personalismo. Ele diz, meu Deus, olha o que eu fiz. E aí Aniceto chega e diz a ele, André, tenha calma, porque a obra é sempre do Senhor. Nós somos cooperadores, nós somos servidores, nós somos instrumentos da mediunidade. E a mediunidade é simplesmente o meio. Então não se engrandeça, André, porque a obra não é nossa. E realmente ele foi e deu mais 3 passes, nos outros 13 ele diz, relata que não teve resposta nenhuma dos outros 3. Então ele aprendeu naquele momento de que nós devemos servir, mas com o desinteresse pessoal. Porque na questão 895 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai pedir às vozes celestiais, a par dos defeitos e dos vícios, que não se tem dúvida qual é o sinal mais característico da imperfeição humana, e os espíritos respondem o interesse pessoal, o personalismo. Então nós devemos praticar o bem com desinteresse, sem ter aquele pensamento oculto de querermos ser donos da obra. Este é o caminho. Então o nosso mestre querido, já encerrando para o nosso encerramento, o nosso mestre querido dá todos aqueles ensinamentos e chega no final, na última ceia, ele coloca aquele avental de escravo e lava os pés de todos os apóstolos. Levanta-se e diz, vós me chamais, os únicos títulos que ele aceitou, vós me chamais de mestre e senhor. E tens razão, eu sou mestre e senhor. Mestre enquanto discípulos. Quando vós passardes para apóstolos, eu serei o vosso Senhor, porque o Senhor possui, ele é possuidor, ele toma conta, e o apóstolo é aquele que se entrega por completo ao Senhor. O discípulo é o aprendiz. Então eu que lavo os pés de todos vós. Como exemplo, vós deveis lavar os pés uns dos outros, no andar da carruagem, no andar da vida. E ele se despede, então, com esse exemplo de humildade e felicidade máxima, e vai para a cruz, com um último ensinamento. Um último ensinamento eu vos deixo, meus irmãos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E vem, eu voltarei, diz ele, eu voltarei daqui a 2000 anos, comandando, presidindo um exército de luzes, de estrelas que descerão do céu para iluminar a consciência dos homens. E vem através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e diz, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Mas veja como ele deixa o corpo físico de há 2000 anos com uma promessa, pedindo, solicitando a todos nós, amai-vos, como eu vos amei. Só o que ele fez foi amar e amar. E vem de há 2000 anos e completa o ensinamento dizendo, espíritas, que segundo o nosso amigo Divaldo Pereira Franco,
Nós, os espíritas, somos considerados os novos cristãos. Ele diz no livro No Rumo de Regeneração, através do espírito do mestre da Mano de Miranda, nós somos considerados os novos cristãos. Então, meus amigos, nós, os candidatos a novos cristãos, que envergamos os rótulos de espíritas, candidatos a cristãos, recebemos essa notícia, esse pedido do mestre: amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Porque só o bem faz bem. E só o amor constrói. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus, o nosso mestre, querido e amado, nos abençoe hoje e sempre. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.